desafio aqui de ficar como o último palestrante hoje nesse palco. Acho que foi intenso hoje o dia aqui, teve bastante palestras interessantes. Aproveitando um pouquinho que o menino da Malve falou, eu comprei a camiseta também. Eu acho muito legal, interessante, sou da década de 90. Eu lembro quando eu escrevia na camiseta na escola. Eu acabei comprando isso até para minha filha que vai nascer, então eu quero escrever várias coisinhas assim, então acho que é bem interessante essa atitude, é muito bacana, é muito gostoso, gratificante fazer isso. Opa, acho que eu bati aqui. E pegando um pouco o gancho do que ele comentou, por que a gente está aqui também, a NEL está hoje falando um pouco sobre como Data-Driven Decisions ajuda na solução de negócios, porque você pode otimizar o seu tempo de busca de informação, você pode buscar como você consegue ter mais informação, mais rápida, mais ágil, e você consegue disponibilizar de tempo para você cuidar um pouco mais da tua vida pessoal, da tua família, do que você quiser fazer. Então, hoje a palestra aqui é um pouco mais provocativa, no sentido de como que a gente utiliza as nossas informações, como que a gente consegue tirar insights e até mesmo pensamentos diferentes e sair da caixinha. Então, é muito isso que a gente vai falar hoje. O que a gente fala quando é Big Data? Big Data nada mais é do que uma palavra muito gourmetizada, vamos falar assim, daquilo que a gente fazia na década de 90, na década de 2000, que é o seguinte, eu pegava todos os dados, manipulava esses dados de uma forma maçante, pesada, cansativa, e eu não conseguia, eu levava muito tempo para tomar uma decisão. E isso acaba dificultando o dia a dia nosso. Então, você tem que falar com diversas áreas, você tem que conversar com muitas pessoas, você tem que gastar muito tempo pensando nisso. E o advento da tecnologia, a mobilidade que isso nos traz, agiliza muito, e você reduzir reuniões, reduzir tempo de pesquisa, localização da informação, e tudo isso você consegue construir de uma forma onde machine learning, inteligência artificial, deep learning, você consegue colocar isso tudo dentro do mesmo baldinho e criar o que a gente chama de uma caixinha de moer carne, né? Então, você coloca a carne aqui, processa ela, ela sai mastigadinha do outro lado. E é isso o advento que a gente tenta provocar e mudar a percepção no mundo. Toda empresa deveria ter uma área de analytics dentro de casa exatamente para poder ganhar esse tipo de agilidade. Grandes corporações já vêm adotando muito isso, mas quando a gente olha para o mercado, apenas 25% do Brasil, hoje, das grandes corporações adotam uma estrutura de analytics robusta dentro de casa. Quando a gente vai para o mundo de pequenas e médias empresas, isso reduz drasticamente. E falando um pouquinho mais de dados, o que é isso? É organizar diferentes formas de dados espalhadas que estão disponíveis na internet, em parcerias, ainda mais agora com a mobilidade, com aplicativos, com toda essa tecnologia que a gente vem gerando, a gente gera mais de 40 trilhões de gigabytes de dados no mundo. Isso são fontes da Gartner. Quando a gente olha para todos os dias, a gente vê 2,2 milhões de terabytes de dados. Como o dado hoje é o novo petróleo, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente usa esse dado. Por quê? Com o advento da lei da privacidade de dados, muito na União Europeia, e agora vindo para o Brasil, é fundamental que a gente tenha consciência de como a gente usa esse dado, para que a gente possa gerar insights, que a gente possa pensar diferente. Então, a questão de como capturar essa informação, ter a credibilidade, e a informação, como você trabalha ela é fundamental. E isso está muito embasado no conceito do Big Data, que você trabalha com 5 Vs. Quem são 5 Vs? Volume é o que a gente estava falando aqui agora. Eu consigo capturar milhões e milhões de dados da internet todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo assim, olha, como que eu vou conseguir manipular isso com toda essa tecnologia que a gente traz para dentro? É machine learning, é o Big Data, é um arquivo de CSV, é um arquivo de TXT, tudo que você consegue registrar, o comportamento de usuário na navegação na internet. Então, se ele está navegando no e-commerce, se ele está acessando o aplicativo de deslocamento de mobilidade urbana e outras coisas assim. Quando eu olho para outro caminho, o segundo V é o V da velocidade. O que é o V da velocidade? Eu não consigo simplesmente pegar e parar e olhar para esse negócio se eu não tiver velocidade. Eu não consigo tomar uma decisão rápida, que é o que eu comentei agora de otimização de recursos, se o dado está transacionando online. Esse dado daqui 15 dias, 20 dias, se expirou, não tem mais validade. Então, como eu consigo utilizar essa informação mais rápida? Não é que ela não tem validade, ela tem uma validade, você pode olhar o histórico de consumo, mas para você tomar uma decisão real time, você não vai conseguir fazer isso. Com isso, você consegue ter. Então, você tem que garantir esse pilar também. Quando eu falo da variedade, olhando aqui um pouquinho para
diversos domínios, diversas visões, pessoa física, pessoa jurídica, obras, agronegócio, ativos patrimoniais, como que eu consigo tirar algum insight disso? Quando que uma informação de obra de construção civil tem a ver com agronegócio? Tem a ver, tem bastante coisa a ver. Eu posso pensar o seguinte, uma raiz da vida. Ela poderia pensar, como que eu consigo, hoje, pegar uma obra de construção civil de uma usina, que está no Nordeste, por exemplo, e trazer e saber se eu tenho um ponto de distribuição da minha distribuição de óleo e gás que eu tenho lá da Raizen. Para quê? Para que eu esteja próximo, consiga capturar o recurso que essas usinas estão me vendendo e eu coloco isso no mercado de uma distribuição mais rápida, mais otimizada. Então, uma coisa que obras e agronegócio, e as informações não estão conectadas propriamente ditas, com essa inteligência você consegue encontrar novos insights e você consegue dar uma divisão de mercado diferente. Então, você otimiza tempo, gera valor, economiza muito mindset aqui. E se eu não tiver dado estruturado, confiável, de uma fonte que você realmente tenha certeza, no caso de pessoa física, se você tem um opt-in dela, você tem que deixar o anonimato muito claro, você não tem veracidade da informação. E sem esses 4 pilares, você não consegue gerar valor. E tudo isso que eu acabei de dar, esse exemplo da Raizen, um exemplo hipotético, poderia ser exatamente esse tipo de valor que eu quero gerar. Onde eu vou otimizar meu tempo de recurso, de investimento, baseado nessas informações. Um outro exemplo muito claro disso é quando a gente fala... quando a gente fala, por exemplo, de uma expansão de rede de fibra ótica de uma empresa de telecom. Você pode identificar rapidamente onde estão nascendo as novas empresas, qual é a região com maior concentração de pessoas. E aí você consegue direcionar o investimento desses recursos de uma forma mais otimizada. No caso de uma empresa de telecom gigantesca que a gente atua, a gente conseguiu economizar em 30% o CAPEX investido por não ter que refazer esse reinvestimento nas rotas de fibra. Então, você direcionava para o mercado B2C e também mercado B2B. O B2B, numa empresa grande corporação, por conta da representatividade do volume de receita, ela acaba perdendo um pouco dessa priorização. E a ideia é que, com o data-driven, você consiga dar o direcionamento disso de uma forma muito mais consistente. E se a gente parar para pensar hoje, o que você faz em 60 segundos na internet, a gente pode levantar aqui online um disquinho que a gente colocou aqui bem colorido, pensando tanto na utilização de B2B quanto na utilização de B2C. Eu posso ter, por exemplo, hoje transacionando 38 milhões de mensagens por segundo no WhatsApp. Semana passada, com o advento, acho que com o cenário político, com um monte de memes rolando para cima e para baixo, isso aqui deve ter estourado na casa de 100 milhões. 481 mil tweets que vão sendo rodados por segundo. Eu vejo aqui 4,3 milhões de navegações no YouTube por segundo. É muita coisa, é muito dado sendo gerado em 60 segundos. Mas o que eu consigo fazer com tudo isso? Se eu organizar muito bem esses dados, se eu conseguir trabalhar eles melhor, eu gero informação e eu consigo trabalhar em análise e entendimento. E isso me gera o quê? Me gera sinapse, me gera conhecimento. Então, eu consigo criar novas metodologias, novas formas de pensar através da informação. E é muito importante que a gente tenha esse DNA. Às vezes dá um pouco de medo de falar, pensar em número, pensar em informação. Nossa, tenho uma aflição na matemática. Não, a matemática ela resolve muito do nosso dia a dia. E se você disponibilizar de uma forma mais simples, mais visual, você acaba desmistificando esses erros. Então, assim, o Big Data também ajuda a traduzir, desmistificar alguma coisa lá de trás, pegar o gancho de novo, da década de 90, que a gente tinha medo da professora de matemática, ou que as pessoas corriam fora desse mundo. E aqui a gente vê que um cientista de dados, uma pessoa que está trabalhando na saúde, no bens de consumo, varejo, construção civil, qualquer pessoa vai precisar dessa informação para tomar decisão. Você consegue viver sem? Consegue. Só que vai demorar muito mais tempo. As pessoas estão adaptando, estão trazendo essa tecnologia para dentro. É a mesma coisa com o movimento da mobilidade, o celular. Em 2000, 2002, a gente não tinha celular com um smartphone. Quem tinha era uma ou outra pessoa que tinha esse telefone. Hoje, está tão capilarizado que a gente permite fazer esse tipo de informação. É a mesma coisa com a tecnologia que a gente fala na Big Data. Não tem caminho, não tem volta. É um caminho que vai para frente. E novas coisas estão trazendo para dentro. E é isso que a gente tem que trabalhar e pensar bastante. Então, se eu tenho dados bem estruturados, eu tenho foco, eu tenho precisão, eu tenho resultados.
E aí, falando um pouquinho do que a ANEEL oferece, eu queria mostrar para vocês, eu falei aqui bastante, eu vou ver se a internet está funcionando, eu quero mostrar para vocês como realmente a gente consegue manipular os dados de forma rápida e intuitiva para tangibilizar isso que a gente está falando. Tá bom? Só um minutinho. Eu vou pilotar daqui. E aí, qual que é a sacada? Ó, a internet está indo bem. Então, eu tenho um cenário aqui, hoje, em que eu tenho 39 milhões de CNPJs disponíveis no Brasil. Desses 39 milhões de CNPJs, 20 milhões de CNPJs eles estão ativos. 17 milhões já foram baixados. Ah, mas se eu quisesse saber quantas empresas abriram a partir de outubro de 2018, em menos de 60 segundos a gente consegue descobrir quantas empresas abriram em outubro de 2018. O Brasil abriu 134 mil empresas espalhadas pelo Brasil. Isso aqui é o que a gente consegue fazer em 60 segundos. Se eu começar a pensar, por exemplo, num transporte, numa logística, eu poderia trazer aqui para dentro da minha visão um mapa onde eu tenho uma base de clientes da minha empresa. É uma empresa de logística. E eu vou subir ela rapidinho, através de um arquivo CSV, e conseguir fazer com que ela... Opa! Eu entendo um pouco do perfil da carteira dessa empresa. E eu quiser saber se minha rota que eu quero distribuir um produto que vai de Campinas para Florianópolis, eu vou fazer uma logística reversa, meu caminhão vai voltar com o baú vazio. Será que existem empresas semelhantes a essa empresa que poderiam me ajudar a entender esse comportamento e eu negociar com essa empresa antes da minha carga ser entregue de Campinas para Florianópolis e eu voltar com o meu caminhão cheio? Eu posso pegar aqui, por exemplo, o segmento dessa carteira que eu atuo. Então, eu tenho um ramo de atividade dela. E eu vou jogar este ramo de atividade, vamos lá, pensando, 2 milhões de empresas, eu vou simplificar um pouco isso aqui, vou pegar empresas ativas somente, e fazer toda essa segmentação, e vou jogar para uma ferramenta de mapa. Então, assim, tudo isso que eu estava traduzindo para vocês, em alguns cliques a gente consegue navegar pela plataforma e manter uma linha de raciocínio em que eu consiga agilizar a tomada de decisão, gerar valor de resultado. Opa, o Spotify, a musiquinha é legal. Dá para trabalhar com música também, né? E aqui fica espalhado todas essas empresas. E aí, se eu quiser desenhar essa rota que eu comentei, eu já deixei ela desenhada, eu posso desenhá-la aqui, e eu quero restringir o meu nível de pesquisa exatamente dentro dessa rota, e saber quem são as empresas que estão focadas dentro desta rota aqui. Ela vai demorar um pouco de processamento, mas eu consigo, em poucos cliques, coisa que eu pensaria aqui, ter que levantar informação, ter que pegar um mapa, entrar no site de várias empresas, de vários setores de governo, eu consigo organizar essa informação, e aquele volume de empresas, de 1.360.000, já cai para 64 mil. Eu já começo a fazer um refinamento, um drill down desse nível de informação. E aí, a hora que eu consigo ver exatamente isso. Então, vamos supor, quais são as empresas que estão aqui no ambiente de Florianópolis? Florianópolis, por que eu estou insistindo em Florianópolis? É a sede da empresa. Ela nasceu em Florianópolis e hoje tem escritório em São Paulo e está em todo o Brasil, através de distribuição também. Aí eu posso pegar aqui e eu quero, a partir deste PIN, incluir um raio de 50 quilômetros. Quem são as empresas que estão próximas de Florianópolis? Aí deixa eu tirar um filtro aqui. E descobrir dentro dessas empresas que estão aqui, daquelas 64 mil, já caiu para 10 mil. E eu começo a atuar. Se eu quiser saber sobre faturamento dessa empresa, aí falar, olha, nenhuma empresa pequenininha vai entregar em Campinas, um e-commerce, alguma coisa assim.
mas eu posso ver, então, segmentação acima de 4 milhões de reais. Será que eu tenho alguma empresa nisso aqui? Eu não sei, tá, gente? Estou testando aqui. Vamos ver se vai aparecer. Tem 61 empresas. Aí eu já posso começar a brincar e entender quem são essas empresas. E aí eu vou para um caminho de investigação, de análise, de busca. Então, quando a gente fala de Big Data, é exatamente manipular os dados de forma online, em que você consiga tirar insights e pensar diferente, que faz com que você traga um novo patamar de descoberta para a tua empresa, agilize processos, mude a rota de trabalho tua. Pegando um exemplo de uma empresa de materiais de produtos de limpeza, ela tinha essa dificuldade de fazer uma expansão nacional. Era atuada só na região de Santa Catarina. Quando eles pegaram essa ferramenta, eles começaram a analisar, não essa, mas pode ser qualquer outra, tá? Eles começaram a entender que o produto deles não estava sendo bem aceito em outros estados. Mas por que o produto não estava sendo bem aceito? Era um problema de produto, era um problema de abordagem comercial, era um problema de distribuição, de posicionamento e planejamento comercial, ou era um problema de entendimento da marca, porque era um produto próprio e ele era um distribuidor. E aí eles descobriram, nessa volta da pesquisa, que assim, por mais que eu tentasse vender através dessa solução, com toda essa tecnologia, com toda essa inteligência aplicada, eles não estavam gerando nada de resultado, nada, R$0. E a ideia era, cara, não faz sentido continuar com isso. Só que quando a gente começou a conversar muito, a gente descobriu que o modelo de operação que ele precisava de ter não era uma distribuição por televendas, de vendas, mas sim uma distribuição por canais de representação. E aí ele começou a gerar muito valor nisso. Hoje ele tem 40% de faturamento incremental com esse tipo de tecnologia. Então não adianta a gente pensar que hoje a tecnologia, o Big Data, vai fazer com que você chegue, é um botão mágico que vai resolver todos os meus problemas. Não. Tem muita qualificação, tem muito entendimento do negócio, tem toda a parte que a inteligência propriamente dita do ser humano para entender isso aqui. A tecnologia vai ajudar muito, muito a trazer essas tomadas de decisões mais ágeis, mais rápidas. Mas a gente tem que saber utilizá-las de uma forma coerente, de uma forma consistente também. Se a gente pensar, por que é muito legal também isso, mais um exemplo, eu tenho 3 minutos aqui, saindo totalmente do mundo de mercado corporativo. Eu tenho 9 bolinhas. Não sei se vocês já viram esse case, mas é uma forma de pensar diferente. É um exemplo mais simples de lógica, mas é isso que a informação nos ajuda a pensar. Essas 9 bolinhas, todas têm a mesma cor e todas têm o mesmo tamanho. Porém, uma delas tem 100 gramas a menos que as demais. Você tem uma balança daquelas de 2 pratos que você pode utilizar 2 vezes a pesagem disso. Qual que é o modelo de pensamento trivial, comum que a gente vai fazer? Dividir. Qual que é a primeira forma de pensar em divisão? Alguém se arrisca a falar? Metade de cada lado. Dividir por 2, certo? Seria esse, que é o trivial, certo? Então, se eu dividir 4 bolinhas para cada lado, deixo uma de fora, as balanças estão equilibradas. Significa que a bolinha de fora é a mais pesada, é a mais leve. Porém, eu não tenho 100% de certeza. Eu tenho 1/9 de probabilidade. Quando eu começo a pensar diferente, se eu dividir isso em 3, é divisão. Mas quem falou que deveria dividir por 2? A gente tem que dividir por 3. Se eu dividir por 3, o que vai acontecer? Eu tenho um grupo de 3 fora da balança e 2 grupos na balança. Se essas bolinhas estiverem equilibradas, significa que o grupo que está de fora é onde concentra essa bolinha. Como eu tenho direito à segunda pesagem, eu pego esse grupo de 3 e divido novamente em 3. Uma a uma e deixo uma de fora. Se eu deixar essa balança, os pratos estiverem equilibrados, eu tenho certeza que a bolinha de fora é a mais leve. Se um dos pratos descerem, a gente sabe que aquela bolinha aqui desceu. E a gente não fez nada mais do que pensar diferente. E muitas vezes a gente espera que as ferramentas de tecnologia, que o mundo, nos dê os caminhos mais triviais possíveis. E, às vezes, a resposta está na nossa cara e a gente não consegue enxergar. Então, o que eu tento trazer com isso é que não adianta a gente pegar e coletar todos os dados possíveis e imagináveis do mundo, que a gente não vai conseguir tirar nenhuma conclusão se a gente não parar e olhar o todo, e pensar de uma forma diferente. É provocar o modelo de pensamento que você faça com que você busque soluções alternativas, e acho que é isso que a gente tenta trazer na questão de mobilidade hoje. A gente tenta fazer o seguinte: hoje eu tenho um carro, não quero mais ter um carro, vou alugar meu carro, vou compartilhar meu carro, eu vou andar de Uber, eu vou andar de bicicleta, que faz bem para a minha saúde também, e a gente está cada dia mais se enfurnando, esquecendo da nossa saúde, do nosso bem-estar,
Afinal de contas, a gente não está vivendo, né? A gente está só evoluindo, só caminhando. Então, como que a gente consegue pensar diferente para que a gente tenha tempo para isso? Então, para finalizar aqui, 15 segundos, eu estou bem cronometrado, gostaria de... essa mensagem que a NEL gostaria de passar para vocês, de como a informação nos auxilia na tomada de decisão e nos economiza tempo para a gente pensar diferente, ler um livro, jogar uma bola, ou dar uma volta, uma viagem, cuidar da família, e é isso. Obrigado, viu, gente?